Senta aí. Você tá sentado, né? É provável que sim, com a cabeça fervilhando de ideias, de planos, de um futuro que na sua mente já é gigante. Você se vê lá, bem-sucedido, reconhecido, vivendo a vida que sempre sonhou. A ambição? Ah, ela tá aí pulsando. Mas na hora de levantar e fazer, parece que um cimento te prende no sofá. Aquele projeto crucial? Adiado. A tarefa que te levaria para o próximo nível? Fica para depois. Você se olha no espelho e pensa: eu sou ambicioso, mas sou preguiçoso. Essa frase, essa contradição aparente, ecoa na sua cabeça como uma sentença. E dói, né? Porque você sabe do seu potencial, mas vive preso na inércia. E o pior, você se culpa por isso. Acha que é falta de caráter, falta de disciplina. Mas e se eu te disser que essa é a maior mentira que te contaram para te manter preso nesse ciclo? Existe um mecanismo biológico e psicológico operando por baixo da superfície, um sistema que prefere te manter seguro na inércia e que você não tem ideia de como desarmar. Imagine um hacker que invadiu o sistema operacional da sua mente. Ele não quer te destruir, ele quer te manter seguro na mediocridade, preso nesse ciclo de sonhar alto e não fazer nada. E ele é mestre em usar suas próprias desculpas contra você, mascarando medo de fracasso como conforto. Este vídeo não é mais um conselho clichê. É o mapa para encontrar e neutralizar esse sabotador interno antes que ele paralise de vez a sua ambição. Se você fechar este vídeo agora, pode estar perdendo a única chance de entender por quê você age contra seus próprios sonhos. O que está em jogo é o seu futuro. Gancho. Para entender por que ter grandes sonhos não se traduz automaticamente em ação, a gente precisa desmistificar o que chamamos de preguiça. Porque o que você sente, essa resistência, essa inércia, não é simplesmente não querer fazer nada. Na maioria das vezes, é algo muito, muito mais complexo. É uma batalha interna entre o que você, no seu neocórtex evoluído, quer para o futuro e o que seu cérebro primal, o sistema límbico, sente no presente. E adivinha quem costuma ganhar essa luta imediata? Sim, a parte que busca o prazer rápido, o conforto agora, a evitação da dor ou do desconforto associado à tarefa. E essa batalha tem um nome muito mais preciso que preguiça: procrastinação. Mas, novamente, não aquela procrastinação que é só adiar por preguiça. Estamos falando da procrastinação que vem carregada de emoção. Ansiedade, medo de falhar, medo de ser julgado, perfeccionismo. Todas essas emoções negativas viram barreiras gigantescas que a gente, inconscientemente, decide não enfrentar. E para justificar essa não ação, nossa mente é craque em inventar desculpas, em racionalizar. Ah, eu não comecei porque não tenho as condições ideais ainda. Preciso pesquisar mais um pouco. Hoje não é o dia certo. São as artimanhas do hacker interno te convencendo de que a inércia é a melhor opção agora. E a cada vez que você cede, esse padrão se fortalece. Você alimenta o sabotador, ele fica mais forte e o ciclo se repete. Ambição no pensamento, inação na realidade. Mas a boa notícia é: entender esse mecanismo é o primeiro passo para desarmá-lo. Não é sobre ter mais disciplina. É sobre entender como o seu cérebro funciona e como usar isso a seu favor. É sobre parar de lutar contra si mesmo e começar a trabalhar com a sua biologia. E para isso, precisamos ir mais fundo nessa toca do coelho. O que a ciência e a experiência nos mostram sobre essa aparente contradição entre ser ambicioso e se sentir paralisado? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco e olhar para o nosso hardware, o cérebro. Por que diabos, com toda essa capacidade de sonhar e planejar, a gente ainda luta tanto para simplesmente começar? A resposta, em parte, está lá nos primórdios da nossa evolução. Nosso cérebro é, por natureza, um mestre na conservação de energia. Pensa bem. Na savana, cada caloria contava. Ficar quietinho, evitar perigos desnecessários, só gastar energia quando realmente precisava caçar ou fugir.
Isso era a diferença entre viver e morrer. Essa programação ainda está rodando em segundo plano. Nosso cérebro tem uma inclinação natural pelo conforto, pela inatividade, pelo modo economia de energia. E é por isso que muitas vezes o sofá parece muito mais atraente do que a planilha, o livro ou a academia. Mas não para por aí. Dentro da sua cabeça existe uma briga constante entre dois sistemas. O sistema límbico, que é mais antigo e emocional, busca recompensas imediatas e evita desconforto. É ele que grita Netflix quando você pensa em começar a trabalhar. Do outro lado, está o córtex pré-frontal, a parte mais humana, responsável pelo planejamento, pela decisão racional, pelo controle dos impulsos, pela sua ambição. Ele diz: você precisa trabalhar nesse projeto para alcançar seus objetivos futuros. O problema é que as emoções do sistema límbico muitas vezes têm um poder de persuasão muito maior no momento da decisão do que a lógica fria do córtex pré-frontal. É por isso que você sabe o que precisa fazer, mas sente uma resistência avassaladora. E tem mais um jogador nessa história: a dopamina. Esse neurotransmissor é fundamental para a motivação. Ele nos impulsiona a buscar recompensas. Tarefas que oferecem recompensas rápidas e previsíveis, como ver likes nas redes sociais, liberam dopamina facilmente. Tarefas importantes, mas com recompensas distantes e incertas, como construir um negócio ou escrever um livro, liberam menos dopamina no início. Ou seja, seu cérebro, buscando a dose rápida de dopamina, te direciona para o que te dá prazer imediato, e não para o que te levará ao sucesso a longo prazo. É um sistema viciado em gratificação instantânea. E aquela história de que preguiçosos são mais inteligentes? Tem uma pesquisa que sugere que pessoas com QI mais alto podem ser menos ativas fisicamente porque passam mais tempo dentro da cabeça, pensando. Mas atenção, isso não justifica a procrastinação crônica. Se essa preguiça te impede de agir nos seus sonhos, ela não é um sinal de inteligência, é um obstáculo. E esse obstáculo, para o ambicioso mas preguiçoso, muitas vezes se manifesta como um medo velado. Medo de não ser bom o suficiente, medo de falhar, medo de ser criticado. Ou, paradoxalmente, medo do próprio sucesso. O sucesso traz responsabilidade, exposição, pressão. E para evitar tudo isso, o hacker interno te convence que é mais seguro não tentar. Ou então te mantém fantasiando sobre o sucesso, vivendo dentro da cabeça. Porque fantasiar é mais fácil do que executar. Fantasiar te dá a dose de dopamina do sucesso sem o risco do fracasso. É uma armadilha perfeita de inação. E a racionalização? Ah, essa é a ferramenta favorita do sabotador. Sentiu um pingo de ansiedade sobre a tarefa? Ah, melhor deixar para amanhã. Sentiu a menor resistência? Preciso relaxar um pouco. Essas desculpas parecem lógicas, mas são apenas o seu sistema límbico e o hacker te enganando para evitar o desconforto presente. E a gente compra essa ideia, perde a perspectiva de longo prazo e a ambição continua sendo só um desejo distante. Outro ponto crucial é a escala. Muitas vezes, nossa ambição é tão gigante que a tarefa inicial parece um abismo intransponível. A ideia de construir um império te paralisa antes de você sequer dar o primeiro passo de enviar um e-mail. Metas irrealistas, essa expectativa de mudar da água para o vinho da noite para o dia, são intimidadoras. E o medo de não conseguir cumprir essa meta gigante só reforça a crença de que sou preguiçoso, realimentando o ciclo vicioso. Percebe como não é só não ter vontade? É um sistema complexo envolvendo biologia, emoções, medos e padrões de pensamento aprendidos. Mas a boa notícia, a grande virada, é que se foi aprendido, pode ser desaprendido. Se é um sistema, pode ser hackeado de volta. A chave não é lutar contra a sua natureza, mas entendê-la para contorná-la. E é aqui
que a gente começa a desmontar esse mecanismo de inércia. Como transformar essa ambição em ação, passo a passo, sem se esgotar e sem cair nas armadilhas do hacker interno. Chegamos ao ponto crucial. A verdade é que a sua preguiça não é um defeito moral, é um sintoma. Um sintoma de como seu cérebro lida com o desconforto, o medo e a incerteza. Um sintoma de padrões aprendidos de evitação e racionalização. E o pior, esse sistema é alimentado pela própria frustração de não agir, criando um loop de autossabotagem que parece impossível de quebrar. Mas, e se eu te disser que o segredo para desmontar esse sistema não é ter mais força de vontade, mas sim ser mais esperto? É usar o conhecimento sobre como você funciona para virar o jogo a seu favor. A grande quebra de expectativa aqui é: você não precisa se tornar uma máquina imparável de produtividade do dia para a noite. Você precisa começar pequeno, ser gentil consigo mesmo e principalmente ser estratégico. A primeira coisa é mudar a narrativa interna. Pare de se rotular como preguiçoso. Veja essa inércia como um desafio a ser gerenciado, um padrão a ser modificado. Desenvolva autocompaixão. Abrace a imperfeição. Não espere a condição perfeita para começar, porque ela não existe. Permita-se fazer feio, fazer incompleto. O importante é começar. E aqui está a tática mestre para hackear o início. A regra dos 2 minutos. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos, faça agora. Se for maior, faça apenas os primeiros 2 minutos dela. O objetivo não é terminar, é começar. Porque a pesquisa mostra que o desconforto inicial sobre uma tarefa diminui drasticamente assim que você engata. Aquela resistência gigante para sentar e escrever o e-mail dura 2 minutos. Depois a inércia muda de lado. É mais fácil continuar do que parar. Quebre suas metas gigantes em pedacinhos microscópicos. Em vez de escrever um livro, a meta é escrever uma frase. Em vez de malhar 1 hora, é colocar a roupa da academia. Celebre cada pequeno começo, cada micro-vitória. Isso libera dopamina, ensinando seu cérebro que começar é bom. Use técnicas de temporização como o Pomodoro. 25 minutos focado, 5 de pausa. Isso torna a tarefa menos esmagadora e transforma trabalhar em sobreviver 25 minutos. Remova as distrações implacavelmente. Celular longe, notificações desligadas. Torne o ambiente da inércia menos atraente e o ambiente da ação mais convidador. Crie um espaço só para trabalhar e use recompensas. Terminou aquela parte chata? Se dê um pequeno prazer. Treine seu cérebro a associar a conclusão da tarefa com algo positivo. Visualize o sucesso, sinta como será bom terminar, mas não use isso como desculpa para só fantasiar. Use como combustível para dar o próximo, pequeno passo. Lembre-se do medo disfarçado de perfeccionismo. Não está perfeito, não posso lançar. Isso é o sabotador te impedindo de expor seu trabalho ao risco. Permita-se ser vulnerável, aprenda com o feedback, melhore no caminho. O progresso supera a perfeição a cada vez. Se nada disso parece funcionar, e a inércia é avassaladora e persistente, considere que pode haver algo mais, como ansiedade, depressão ou TDAH. Buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza. É uma estratégia inteligente para lidar com a raiz do problema. E, por fim, conecte-se com pessoas que te inspiram e te puxam para cima. Tenha um parceiro de responsabilidade. Alguém com quem você compartilha seus objetivos e que te cobra de forma saudável. Aprenda com quem já superou desafios parecidos. Ser ambicioso e preguiçoso não é seu destino. É um ponto de partida. É a consciência de um conflito interno que, uma vez entendido, pode ser gerenciado. Não é sobre não ter força de vontade. É sobre não ter tido as ferramentas certas. Até agora. As ferramentas estão aqui. Autocompaixão, pequenos passos, hackear o início, gerenciar o ambiente, usar recompensas, confrontar o medo
e buscar ajuda quando necessário. A decisão é sua. Você vai continuar no ciclo da ambição paralisada, culpando-se e esperando a disciplina cair do céu? Ou vai começar agora com o próximo micropasso, desarmando o sabotador interno e construindo um dia de cada vez o futuro que você sonha?